Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Fábio Nascimento e hoje nós vamos aprender alguns recheios, algumas ideias, algumas combinações que vocês vão ter aí para sua pasta, utilizando as pastas da Gustosia. Hoje nós vamos aprender como emulsionar uma ganache, como saborizar ela, como resolver caso ela talhe, caso ela não fique tão cremosa, qual a proporção, quais os líquidos, quais as gorduras, como utilizar, enfim. Como eu falei, ganache parece algo muito simples, mas tem-se uma ciência muito bacana por detrás. Quando a gente entende essas técnicas, essa ciência, fica muito mais fácil, a gente fica muito mais livre para brincar com sabor, textura, com utilidades da ganache. Agora a gente veio com a onda aí da ganache, os bolos espatulados com ganache. Bom, vamos lá. A ganache ela sempre vai consistir entre um chocolate, uma gordura, e um líquido. Aqui no Brasil a gente costuma misturar uma gordura com outra gordura, o creme de leite dela, apesar de ser líquido, ele é uma base de gordura, mas eu poderia estar misturando ele com uma água, posso misturar ele com água, posso misturar ele com suco, posso misturar ele com iogurte, posso misturar ele com qualquer outro tipo de líquido, desde que essa mistura esteja balanceada, tá bom? E eu já gostaria de pedir para você que está aí na live, pegar o aviãozinho e manda para alguém que trabalha no ramo, que vai trabalhar agora no ovo de Páscoa, está perdido, não sabe quais sabores fazer, não sabe como se diferenciar no mercado. Com as pastas da Gustosia é um ótimo investimento, é uma ótima sacada para você acelerar a produção, para você ter uma versatilidade, uma variedade de sabores muito maior, sem ter um grande investimento, ou ter que aumentar a sua produção, ter que contratar mais pessoas, porque quanto mais sabores a gente coloca, mais longo fica o processo de produção. Maior o longo de produção, mais tempo a gente vai gastar no produto. Então quando a gente tem uma versatilidade, que é o que as pastas nos traz, uma facilidade de você saborizar, de você ter uma variedade com uma única base, aí o céu é o limite, tá bom? Tá bom? Vou derreter o meu chocolate. Aqui eu estou usando chocolate, não cobertura fracionada. São produtos diferentes. Chocolate é chocolate, cobertura é cobertura. Posso fazer recheio com cobertura? Eu costumo dizer que você pode fazer o que você quiser, porque a receita é sua, desde que o seu cliente esteja ciente que ele está comprando um recheio de cobertura e não de chocolate, e de que seu preço seja compatível. Não dá para você cobrar um recheio de cobertura um valor que é a mesma pessoa que faz um recheio com chocolate belga, tá? É possível sim, mas no sabor, ao meu paladar, não fica agradável. Mas se você quiser fazer, desde que você deixe o seu cliente ciente, dá pra fazer, tá bom? Nós vamos derreter o nosso chocolate de 30 em 30 segundos até ele estiver todo derretido. Aqui, na preparação da ganache, eu não preciso me preocupar muito com uma questão de temperaturas, essas coisas. Mas para temperar ele eu irei precisar. Mas aqui, como a gente vai falar só da ganache, vocês precisam saber de chocolate de simplesmente derreter ele de 30 em 30 segundos para que o açúcar que tem nele não venha caramelizar, não venha queimar e não venha mudar o sabor do seu chocolate, tá? Hoje a gente vai falar aqui dos como saborizar a ganache, mas a gente pode saborizar com as pastas da Gustosia, gente. Eu vou falar algumas coisas aqui que seria inviável eu ficar falando aqui tudo que dá pra gente saborizar. Mas a gente consegue saborizar brigadeiro, brownie, cookies, suspiro, pudim, massa de bolo, massa de pão, macarrão. Nós temos duas linhas de produção de produtos na Gustosia. Nós temos as pastas saborizantes e nós temos as pastas saborizantes da linha Variegato. O que seria isso, Fábio? Então vamos lá. As pastas, elas servem somente para você saborizar preparos, onde você vai diluir a pasta ali num preparo, tá bom? Então vamos lá, voltando, recapitulando. Nós temos as pastas que você vai saborizar, você vai diluir essa pasta em algum preparo, seja brigadeiro, a massa do seu bolo, drink, enfim. Você vai diluir. Todas as pastas, elas vêm com um descritivo aqui atrás de quando você deve utilizar por preparo. Ela sempre vai vir
7 gramas para 100 kg de mistura, ou 70 gramas para 1 kg de mistura, tá? Mas é porcentagem. Elas sempre vão variar de 3 a 8% no seu preparo. Mas você pode... aí tem a linha variegato. A linha variegato, ela vai vir escrita assim atrás, a gosto. Por quê? Ela, além de você conseguir saborizar diluindo no seu preparo, você consegue utilizar ela como geleia, você consegue utilizar ela como uma cobertura de finalização, você consegue consumir ela pura, porque ela é uma pasta assim concentrada, porém mais suave no seu sabor. Então você consegue, dar um exemplo aqui de uma coisa que eu gosto bastante. Você pega o sorvete de pistache e pega a nossa fior d'Arancio, que é a nossa de laranja com raspas, e joga por cima. Ela fica tipo um chocolate meio mesclado, um gelato meio mesclado, sabe? Pra mim é perfeito. Você pode pegar um bolo de brigadeiro branco e jogar a nossa amarena, nossa cereja de amarena, e jogar em cima ali com uns pedacinhos, fica como se fosse uma geleia. Ele tem um sabor bem concentrado, bem gostoso, um azedinho bem bacana. Nós temos aqui o nosso chocolate, nós já derretemos ele de 30 em 30 segundos até ele ficar assim, ó, 100% derretido, bem lisinho, tá? Vou jogar o meu creme de leite, tá? Aqui eu estou usando de latinha, mas vocês podem usar o de caixinha, sem o menor problema. Pode utilizar o fresco, melhor ainda. Lembra de uma coisa, quanto maior o teor de gordura, mais cremosa ela vai ficar, maior a validade dela, ela vai ficar mais gostosa. Então quanto maior o teor de gordura eu coloco aqui na minha ganache, melhor ainda, tá bom? Vou misturar. A ganache nada mais é que, a gente já falou, vou falar de novo, uma emulsão de uma gordura com um líquido, um chocolate, com algum tipo de líquido que a gente vai incorporar. Então, não dá pra mim ficar mexendo assim. Por quê? A tendência disso daqui talhar, as gorduras não se misturarem, de não ficar lisinho, de não ficar cremoso, é muito grande. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mexer vigorosamente com uma espátula para fazer com que ele incorpore, para fazer com que a gordura do meu creme de leite entre dentro da molécula do meu chocolate e assim eles se tornem um só. E não, o que acontece quando a ganache talha? Essa gordura não emulsionou direito, elas não se misturaram direito. Então por isso eu não tenho uma ganache lisinha, cremosa. Tira da geladeira, por favor. Por isso eu não tenho uma ganache lisinha, cremosa, bonitinha, tá? Ó, a minha ganache está pronta. Tá? O que eu posso fazer, Fábio? Ah, eu tenho problema no braço, eu não tenho força, ah, é muito pesado. O que eu posso fazer para que a minha ganache fique sempre assim, ó, brilhosa, homogênea, cremosa e gostosa? O que eu posso fazer? Isso daqui eu acho que era item obrigatório na cozinha. Mixer. Eu vou mixar a minha ganache. Agora é o momento correto de eu mixar ela. Depois que eu vou deixar ela descansar aí de 8 a 12 horas em temperatura ambiente, não precisa pôr na geladeira. Ah, mas é correria, posso pôr? Pode, não vai estragar o produto. Mas para ela ficar mais cremosa, para ela ficar mais gostosa, deixa ela descansar em temperatura ambiente, tá? Só por questão de textura mesmo, de cremosidade, nada muito mais técnico não, tá bom? Vamos lá. Vou emulsionar a minha ganache, tá bom? Ó, gente, não tem segredo. Passa no mixer. Não tem um mixer. O que eu posso emulsionar? Você pode bater na batedeira, você pode bater no mixer aqui, e no multiprocessador, tá? No liquidificador vai ficar ruim porque ele não mistura direito, tá? Mas dá também se for em pequena quantidade. Mas o liquidificador suja muito, aquele copinho vai pegar muito ganache e eu acho que não compensa. Então só mistura mesmo. Você pode até misturar com fouet um pouco mais rápido, sabe? Mistura com fouet um pouco mais rápido e já dá o mesmo efeito, tá bom? Então, ó, venho emulsionando com o mixer, tá? Quando eu quero só uma ganache mais densa, mais tipo trufado, eu vou sempre emulsionar ele reto.
tá bom? Agora, se eu quiser uma ganache um pouco mais cremosa, não vai virar um mousse aqui, teria que ficar aqui batendo uns 20 minutos para virar um mousse, se quer mais cremosa, um pouco mais areosa, eu viro ela de lado, tá? Eu venho de lado, que assim ela vai incorporar um pouquinho mais de ar, então eu consigo ter ela mais cremosa, tá bom? Ó, já mixei. Vou retirar o excesso aqui de chocolate, porque chocolate tá caro, não dá pra gente ficar desperdiçando, não dá pra gente ficar jogando pra pia. Primeiro que vai dificultar a nossa vida na hora de lavar, e segundo que tá caro, né? Então a gente tem que valorizar essa matéria-prima. Ó, como ela ficou, só de eu mixar, ela já me deu uma estrutura legal. E ficou bem cremosa, bem lisa. Tá? Aqui temos uma ganache, linda, bela e bonita. E se você está falando de longe, a Barra Doces também tem um site que é www.barradoces.com.br, onde você consegue comprar e eles entregam no Brasil inteiro, tá bom? A loja física ela fica na Avenida dos Eucaliptos, número 305, em Moema, tá? São Paulo, São Paulo. Ela é próxima à Estação dos Eucaliptos, do metrô e do shopping Ibirapuera. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e ao sábado, das 9h30 a 1h30. Se você não conheceu, corre lá, tem vários produtos incríveis, tem as pastas da Gustosia, tem vários produtos importados muito legais. Se você não conhece, faça questão de ir lá conhecer, tá bom? Então nós vamos aqui, o que a gente vai fazer agora? É isso que eu falo da facilidade, da linha de produção, da Gustosia. Eu tenho uma base aqui, uma ganache de chocolate ao leite, super cremosa, super gostosa, aonde eu vou dividir, porcionar ela em 3 ronfas em 2, que aí o caramelo eu uso ele puro. Dividir ele em 2 e porcionar. Mas eu poderia fazer, eu vou pegar 4 kg de chocolate, 10 caixinhas de creme de leite, vou mexer uma baciona gigante, vou separar 5 sabores. Eu consigo ter os 5 sabores com um único preparo, sujando muito menos louça, otimizando muito mais o meu tempo. E sem contar que a gente olha muitas das vezes uma de pistache. De pistache a gente vai encontrar ela aí no preço de 70, 90 reais, dependendo da localidade onde você está, dependendo de onde você é. Tá? E aí você fala, nossa, mas está muito caro, um potinho desse tamanho por 70 reais. Só que um potinho desse de pistache, ela vai me render aí 5, 6 quilos de preparo. E aí quando você coloca na ponta do lápis, você fazer com pistache puro e você fazer com uma pasta, você vai ver que com o pistache puro, com a fava da baunilha pura, com as frutas vermelhas, você reduzindo ela para conseguir reduzir ela ao ponto dela concentrar o sabor para você saborizar, depois você saborizar com maracujá, enfim. Para você conseguir reduzir na proporção da pasta, para dar o sabor que a pasta tem, sendo fiel em sabor, em coloração, em aroma, sem ter nada artificial, tudo 100% da fruta, você vai ver que vale 1000 vezes mais você trabalhar com as pastas da Gustosia. A validade da ganache, ela é refrigerada 15 dias, tá? Ela é refrigerada, você vai colocar um plástico filme aqui em contato, você vai colocar num pote que vede bem 15 dias. Em temperatura ambiente de 3 a 4 dias, tá bom? Não deixe muito mais que isso. Não precisa deixar na geladeira, deixar na temperatura ambiente, num local fresco e arejado, tá bom? Sempre muito bem vedada. Abriu a pasta, sempre uma colher limpa, nunca pega uma colher suja de ganache e coloca aqui, mas é só um pouquinho. Não, por quê? A pasta ela não embolora, a pasta ela não mofa, mas o seu brigadeiro, a sua ganache, a massa do seu bolo, elas emboloram, elas mofam e elas trazem fungo para dentro da sua pasta. Isso vai fazer com que sua pasta estrague. Então sempre colher limpa, seca, tá? Nunca colher molhada, porque se cair água aqui vai criar fungo. Colher seca, utilizo, fecho bem. Isso é importante eu estar limpando muito bem. Todas as nossas pastas, elas vêm assim,
mais grossas, umas mais grossas, outras um pouco mais líquidas, vai depender da fruta, tá? E o que acontece? Veio assim, eu vou pegar ela e já vou saborizar. Mas no caso das oleaginosas, como nozes, janduia, caramelo também, de coco, enfim, que tem umas partes mais massivas, umas massas maiores, e tem as oleaginosas, o que acontece? Ela meio que decanta, o óleo sobe e a massa da pasta desce. Isso pode acontecer por tempo de armazenamento, às vezes no transporte, passou por um local muito quente, então ela pode decantar, até mesmo onde você guardou, ficou guardado por muito tempo, ela vai decantando aos poucos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou sempre misturar, raspando o fundo. Aqui a gente vai fazer uma ganache de janduia. O que é janduia? Cacau com avelã, tá? Fábio, mas você mistura chocolate com cacau e avelã? Sim, fica incrível, sensacional. Não fica enjoativo. As pastas de gustosia, algumas têm uma adiçãozinha de açúcar, mas elas não são doces, elas não vão adocicar o seu preparo, tá? É mais por questão de conservação, de sabor, tá? Mas não vão adocicar o teu preparo a esse ponto, tá? Eu vou colocar 200 gramas de chocolate. Bem aqui. 200 gramas. Tá. Então, eu coloquei 200 aqui, vou colocar 16 gramas, tá? Mas é só vocês fazerem a continha do... Coloca o peso de 8%, dá certo no final, tá bom? Então, 16 gramas de pasta. Ó, não deu nem uma colher de sopa. Tá? Coloquei uma colher de sopa bem rasa e ainda passou um pouco. Mas não tem problema. A pasta tá feita, o ganache tá pronto. Só misturar. Misturou, tá pronto, gente. Homogeneizou, tá pronto. Fábio, posso mixar agora? Não recomendaria, porque tem os pedaços da pasta, vai triturar, vai perder o charme do ovo. Mas eu posso bater com fouet, tá bom? As outras pastas, baunilha, janduia, que não tem nada, pode mixar depois de saborizado sem o menor problema. Lembra aquela de janduia que estava meio dura? Ó, eu misturei, agora eu quero passar pra cima. Vou contratar essa câmera gente. Ó, ela fica bem cremosa. Ó, tá vendo? Lembra que ela tava com óleo em cima e embaixo tava meio um pouquinho mais maçuda? Só mexer um pouquinho que dá certo, tá? Aqui pediu 8, é a mesma coisa do Pasta São Rum. 8 vezes 8, 16. Tá? Eu tenho 200 gramas de preparo. Vou pôr 16 gramas do meu preparo aqui. Só uma pontinha. Mesma coisa, gente. Ó, daqui a pasta. Homogeneizou. Tá pronto. Tá? E procure, certifique-se sempre que vai estar muito bem homogeneizado, tá? Vocês não têm noção disso aqui. O chocolate leva um nível, assim, um nível quando você coloca essa pasta de janduia. Sensacional. Tá? Vamos lá, agora a gente vai montar o nosso ovo de Páscoa nas basinhas da Blue Star, tá? Eu tenho essa de 100 gramas e tenho essa de 350. Ó, gente, essa ganache, se eu descansar, eu consigo trabalhar com bico. Eu consigo fazer várias coisas com ela. É questão de ponto. Qual que é o ponto da ganache? Tempo de descanso e temperatura, tá bom? Se eu quiser uma ganache um pouco mais dura, deixo ela um tempinho na geladeira, ela vai estar mais dura. Se eu quiser ela um pouco mais mole, depois de pronta, de 10 em 10 segundos no micro-ondas, até alcançar o ponto correto que eu quero trabalhar. Tenho a minha de janduia aqui. E vou pôr a minha de passas ao rum aqui. Perfeito?
vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, é só falar, tá? Estamos aí para sanar as dúvidas de vocês. Me diz aí quem é cliente da Barra Doces, quem compra, seja no online, seja no físico. Conta aí pra mim. Eu, apesar de morar longe, eu amo o site, né? Eu nunca fui na loja física, né? Da Barra Doces, mas já ouvi falar muito bem dela. Tem bastante variedade, bastante coisas que é difícil a gente encontrar na confeitaria. A Barra Doce sempre vem com novidades, com coisas, produtos importados, que é mais difícil da gente trabalhar, mais difícil de achar na Barra Doce, você encontra. Então tenho aqui de passas ao rum e tenho o de Janduí. Tá? Ó, nesse daqui são é uma ganache ao leite. Então vai ser difícil uma pasta que eu vou colocar nela e vai alterar a cor. Apesar que o foco das pastas da Gostoseia não é coloração. A coloração ela vem do natural da própria fruta. Igual a de frutas vermelhas, frutas bosque, de morango, elas têm uma cor um pouquinho mais clarinha. Por quê? Não tem nenhum tipo de corante artificial, não tem nenhum tipo de aromatizante artificial. A cor, a coloração, o sabor, o aroma, vem tudo da própria fruta. Então é difícil a gente conseguir uma coloração, como muitos produtos têm, um pouco mais forte, por conta disso. A gente não tem o mínimo interesse de colocar nada artificial, e sim manter a qualidade do sabor da pasta. Ai, Fábio, posso pôr umas gotinhas de corante? Pode, não tem problema, tá bom? Mas lembrando que o fato da cor ser um pouco mais clara não quer dizer que não tenha sabor. Muito pelo contrário, o sabor é bem intenso, é bem gostoso e é bem fiel à fruta natural. Não querendo abusar, mas já abusando? Você lê pra mim, você percebe no comentário? Olha, a Mônica disse que já é cliente há muito tempo de lá. E a Eliana disse que ganhou, que ela é a cliente mais antiga. Ela é a cliente mais antiga? Desde quando, Eliana? Tem gente que tá perguntando se pode usar chocolate branco, por exemplo, com as frutas vermelhas, né? Então fica sensacional. Pode muito. Gente, as pastas, você pode usar todas em qualquer tipo de ganache. Seja ela de branca, meio amargo, ou ao leite, ou amargo, ou 100%, enfim. Você pode usar qualquer tipo de chocolate, seja nacional, seja belga, seja argentino, seja chileno. Você pode fazer essa ganache, e claro que mudar a proporção do cacau, da massa de cacau. Você vai ter que mudar um pouco a proporção dos líquidos que você vai utilizar, mas a pasta é sempre a mesma quantidade, você vai ter sabor, você vai ter o aroma, e se não for uma base escura como chocolate ou leite, você vai ter a coloração também. Tá a bom? Mônica perguntou sobre as proporções. Se a proporção é a mesma, aí você já respondeu. Para chocolate branco não vai ser a mesma proporção, né? Nesse caso pode. Como é para recheio, a gente pode utilizar a mesma proporção, de 400 e 200. Tá? Fábio, eu vou fazer um bolo de andar. Usa 500 de chocolate e 200 de creme de leite. Tá bom? Não tem problema. Cara, fecha as portas que o homem do pão tá passando. Eu encomendei os microfones de lapela, tô esperando, porque aí o som fica melhor pra vocês. Ó, a Eliana é cliente da loja há 30 anos. Nossa! Só não era nem isso. nascido, Eliana. Nem eu. Não, né, Bíblia? Tá bom, vamos lá. Gente, aqui ele vai ficar um ovo todo de chocolate. Aqui, esse daqui, eu fiz uma live sexta-feira, tá lá no meu perfil, se vocês quiserem ir lá, já vão lá, me sigam, tá aí, @Chef Fábio Nascimento. Ó, aqui a gente fez um brigadeiro branco e saborizamos ele com a pasta de café e com a pasta de janduia. E finalizamos com o caramelo. Tô dando um zoom aqui. O nosso quello, que é o nosso caramelo toffee. Tá bom? Nós finalizamos ele. Então não tem segredo, tá? É muito fácil, é muito versátil de utilizar as pastas, tá? Vamos lá, gente, aqui não tem muito segredo, tá? Eu vou... Essa daqui de pastas ao rum. Eu vou colocando ele aqui. Uma coisa que é muito legal, principalmente nesses ovos de acrílico, que eles vão aparecer na lateral,
a gente tentar fazer ele, aqui esse lado não ficou, mas o mais reto possível, tá vendo? Para com que a divisão fique legal ao olhar, tá? Para não ficar aquele negócio mesclado, sabe, borrado, fica um trabalho feio e visualmente não se torna tão atrativo. Apesar que aqui não vai ter essa divisão, que são duas coberturas escuras, mas igual aqui a gente já tem, tá, ó. As camadas. Oi? As camadinhas perfeitas. Isso, ó. Aí eu venho com uma noce de janduia por cima. Ó, tenho o meu ovinho aqui, ó. Lindo e perfeito. Tá? Agora, ó. Aí a finalização, gente, é por conta e risco de vocês, criatividade de vocês. Aqui a gente vai fazer uma finalização um pouco mais simples. Vou vir aqui, ó, nivelando a minha ganache, tá? Ó. Vou nivelar ela. Não precisa ficar lisinho, porque a gente já vem com confeito ainda, então não tem muito essa preocupação. Sem fazer sujeira, de preferência. Não faça que nem eu. Deixa eu já limpar aqui. Aí, ó, eu venho. É que agora a ganache ainda tá mole, não vou fazer isso. Mas se a ganache estiver um pouquinho mais firme, você só vira aqui, tá? A minha tá meio mole ainda. Então eu venho aqui, ó, jogando no meu preparo, tá? Vou retirar o excesso. Fiz aquela leve sujeira, mas sem problemas. O que eu gosto de fazer? Ó, aqui eu tenho os medalhões com a minha logo. Ó, com a minha logo. Posso pôr assim em cima do ovo, mas com o chocolate, em cima do chocolate não vai sobressair. Então o que eu gosto de fazer? Eu venho jogando um pouquinho do pó, bem pouquinho. E aí eu venho, ó, dou uma espalhada nesse pó aqui. Pego meu medalhão e vou meio que esfregar ele. Porque assim eu consigo dar um relevo, uma profundidade para minha logo. Vou retirar o excesso. Ó, assim eu consigo ressaltar somente a minha logo e no fundo fica no chão. Mas graças fica no chão. Pra quem não viu, pra vamos quem fazer de pegou, novo. vídeo cacetadas da confeitaria. Ó, tem um outro aqui, ainda bem que fiz dois. Pega uma medalhão, vou fazer que não vou aproximar tanto agora, ela dá zoom. Mas não quebrou, né? Não. Está intacto. Ó, aqui eu venho, vou esfregar no meu papel toalha. Passei um pouquinho de pó para decoração. Ouro aqui, ou dourado, você faz a sua preferência. E ó, Peraí. aí ela dá o zoom, não vou mais pra frente, porque vai que a gente não quer apertar o chocolate para não derreter ele. E aí, cara, tá? Vou colocar aqui. Eu posso só jogar aqui? Até posso, mas o que vai acontecer? Pode correr o risco dele sambar na hora do transporte. Então eu venho sempre, ó, com um pouquinho da minha ganache em cima. Venho com o meu medalhão e fixo ele aqui. O ovo já está finalizado aqui. Tem um ovo de passas ao rum com avelã. Finalizado com os confeitozinhos. A minha logo linda. Agora, eu vou fazer isso, vai fazer meleca, já estou avisando. Porque a ganache deveria estar mais estruturada, descansada, onde ela fica cremosa, mas tem estrutura. Aqui ela está quente, mole. Então vai acontecer que vai vazar um pouco, mas não tem problema, eu só quero demonstrar para vocês. Lembra que eu falei pra vocês? Essa ganache você consegue trabalhar no trabalho de bico. Lembra aquela na geladeira do começo da live que tava mais durinha? Olha ela aqui, ó. Peraí. Tem demais. Ó. Olha ela aqui. Quer que eu dê um zoom? Ou só pra decorar? Ó. Peraí, não derruba a colher. Não, ela não cai. Eu trabalho ponto de Vendo? bico. Ó. Chegar bem pertinho pra vocês verem, gente.
é a mesma ganache, é a mesma conversão. Ela fica cremosa, ela continua cremosa, vocês podem, eu vou desmanchar uma aqui, ó, pra vocês verem, ela continua cremosa, ó. Mas ela tá firme, ela mantém o ponto perfeito. Vou finalizar aqui. Ó. Ficou lindo, não ficou? Aí eu venho, ó, posso tampar. Aí, gente, a criatividade de vocês, o céu é o limite. Ó, usei esses adesivos, não sei porque eles põem isso, gente. Ó. Vem, eu exagerei, né? Não vou fechar. Eu sou exagerado, né? Mas é só fazer mais juntinho que não tinha problema. Mas olha, deu uma ficadinha aqui. Esse é o final da nossa live. Você que gostou, vão lá no meu perfil, vão lá no perfil da Gostosia, sigam a gente, curtam bastante. Lembrando que aqui a gente fez uma ganache, mas você consegue saborizar brigadeiro, massa, brownie, cookies, enfim. Você consegue saborizar tudo com as pastas, tudo. E esse é o final de mais uma live que a gente fez com a Gostosia. Um ovo saborizado de passas ao rum, com gianduia e um chocolate ao leite, tá bom? Um beijão, foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigado por todo mundo que esteve aí na live, do começo até o final, por você que compartilhou. E é isso, qualquer dúvida sobre a live, me chame, estou aqui para ajudar vocês. Um beijo, tchau, tchau.